Boa tarde, eu sou a psicóloga Jandira Terezinha Weber, sou formada pela UBRA e pós-graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em transtorno do desenvolvimento humano. Para quem não assistiu o meu primeiro episódio, eu recomendo que assistam no canal do YouTube, né, TB+, que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 17h30. Então, quem não assistiu, pode buscar lá, né, para entender assim, a linha do tempo da nossa conversa aqui. Eu estou falando sobre relações humanas, né, na relação mãe-bebê com o ser humano em si, desde da concepção, nascimento e no decorrer do desenvolvimento, né, pela vida fora. O meu programa ali está a minha abertura ali, laços e abraços, né, porque somos seres, nos constituímos através de abraços e laços que a gente vai formando e criando, né, laços afetivos, laços de amor, de cumplicidade, de amizade, de respeito. Pela vida fora nós precisamos, né, ter essa base de laços que é algo que nos prenda, mas nos prenda com carinho, com amor, com aconchego, não uma prisão que nos tira o direito de viver, de experienciar e viver as suas próprias experiências, né? Desde que a gente nasce. E nós só existimos através de um outro, né? Esse outro, inicialmente, nossa mãe, que é o nosso contato primeiro, né? E, bem dizer, a relação mãe-bebê nos primeiros anos, principalmente o primeiro ano. Hoje, né, as mulheres, nós mulheres hoje trabalhamos fora, mas é necessário formar essa base de afeto, de laços e abraços, pelo menos até os 6 meses, né, da existência de qualquer ser humano, para que se constitua uma base segura, que isso que vai nos levar, vai nos ajudar a vencer obstáculos, a seguir a nossa jornada enquanto ser humano nessa vida, né? Aqui, nessa nossa experiência terrestre aqui, desse plano. Então, no primeiro episódio, eu falei bastante sobre a importância do aleitamento, do amamentar, né? Dessa relação mãe-bebê, que se dá inicialmente através da oralidade, né? Através da oralidade que a gente vai experimentando o mundo. E falei lá também que muitos dos transtornos também, né? Alguma adicção, né? Ou transtornos alimentares, uma série de outras situações, elas advêm são resultado dessa relação primária, né? Bem inicial, mãe e bebê. Não para quem ouvir e ver a minha live, assistir a minha live, vai entender que não tem busca de culpado aqui de nada. É uma compreensão, é um esclarecimento, ajudar as mulheres, as famílias, né? Nesse processo, o companheiro, o esposo, o namorado, a terem noção e conhecimento dessa fase para que se forme e se crie, né, pessoas saudáveis, equilibradas, que não depende só de nós, porque tem vários fatores que a gente sabe também que interferem, né, no desenrolar, no desenvolver questões fisiológicas, biológicas, genéticas,
transgeracionais, né, culturais, uma série de porque nós, seres humanos, nós somos moldados, como diz o Bandura, né, através da modelagem, através de um outro, né, a gente sempre se espelha ou no outro, né? Esse outro, inicialmente, é a nossa base familiar, nossa mãe, nossos pais, as pessoas com quem a gente convive. Então, o objetivo da minha fala é ajudar a levar um pouco de compreensão. Claro que eu não vou me aprofundar nas teorias todas, né? Tem os vários pesquisadores, cientistas, Freud, Melanie, Winnicott, tem Bandura, que também é da área da aprendizagem, tem Piaget, tem uma série, então não cabe aqui trazer todas as teorias, né? Mas eu faço um apanhado assim, sucinto, para que as pessoas que estão me ouvindo tenham uma noção, e que se quiserem se aprofundar mais, ou quiserem mais, aí, então, eu estou no Instagram, estou no Facebook, também estou no WhatsApp. Meu telefone é 51999 57 42 75, e também tem o meu e-mail, né, que é jandirapsi.w@gmail.com. Se eu puder levar algum esclarecimento e ajudar as mães, as mulheres, os pais, alguém que está nesse momento e gostaria de ter mais informação ou alguma coisa, então esses são meus contatos. Falando sobre a relação, né, a questão dos transtornos, né, também alimentares, que é um dos grandes tabus também, principalmente nós, acho que todo ser humano, né, a questão do alimento, né, tudo vem daquele primeiro momento, como se estabeleceu essa relação. Tem uma série de intercorrências nesse meio, que, como já falei para vocês, tantas teorias, e não dá para descrevê-las todas aqui. É só uma pincelada, assim, para poder entender mais ou menos. E também não estou aqui querendo buscar culpados. Não, somos todos imperfeitos. E para a gente entender o processo, é necessário que a gente pense nesse homem, nessa mulher, nesse casal, dentro de um espaço social, cultural, econômico, né? Nesse ser histórico, né? Que nós temos, assim, somos frutos, né? Social, psicológico, psíquico, mental, biológico, né? Então somos o resultado de tudo isso, né? Que vai nos constituindo. Eu sempre digo assim, cada filho, vamos supor assim, um casal, né? Casam os dois jovens, ou tem uma relação ali muito jovem e vem uma criança, esse casal não está preparado, já traz, assim, muitas vezes, segue um padrão que já era dos seus pais, da avós, transgeracional, né? Que vai se repetindo. E esses jovens, assim, sem preparo nenhum, já se veem também, muitas vezes, já com a responsabilidade de criar, educar e formar um novo ser, se eles ainda também estão em formação, né? Então, não tem aqui culpado, aqui é só para ajudar a esclarecer, para que as pessoas possam viver mais tranquilas, sem ansiedade, sem culpa, sem achar que sempre estão errados, né? Porque a gente dá a cada um na medida, dá e oferece aquilo que tem e o que pode no momento, né? Como eu falei, nós somos seres biopsíquico, social, cultural e espiritual também. Então, nós somos o resultado de toda essa soma, né? Fora as questões fisiológicas, do desenvolvimento humano, do organismo, né? Então, somos seres, assim, de
muitas fases, muitas experiências, intercorrências, momentos que nos afetam, né? Uma pessoa que está passando por uma crise de desemprego, ou uma crise econômica, está passando por um momento de doença, está passando por uma separação, um luto, né? Um corpo que vai se desenvolvendo, é uma série de coisas. Então, para que a gente entenda esse processo, né, sem julgar, porque a partir do momento que a gente começa a buscar esclarecimento, conhecimento, não há necessidade de julgar. Acredito que cada um de nós está aqui nessa grande viagem, como eu sempre digo, cada um está aqui em busca de si mesmo até. Nesse busca de si mesmo tem as outras pessoas que estão conosco nessa viagem, né? Nossos pais, amigos, professores, chefes, né? No trabalho. Então, somos tudo isso. E hoje eu trouxe aqui, né, que tem aqui esse banner, que eu fiz uma apresentação ali na Simplife, também, acho que faz um mês e pouco atrás, eu fui convidada para fazer uma fala para um grupo ali, né, de mãos dadas, que é um grupo que tem aqui na Simplife, numa janta, e como eu não conhecia, foi a primeira vez que eu estava nesse lugar, convidada para fazer uma palestra. Como eu não conhecia assim, o público, né? Então, eu resolvi escrever, né, colocar a seguinte provocação, né? Que é uma provocação. Você tem fome de quê? Né? Todos nós sabemos que a fome é a falta de algo que nos falta. Existe a fome física, que quando o nosso estômago ali começa a roncar, que a gente está com fome, qualquer pão seco acalma, por hora. Né? Tu pode imaginar que está tomando um sorvete ou um churrasco, mas se tu tem só um pão seco ali, aquele pão seco acalma aquele por enquanto, mas tu não deixa de desejar, de querer comer um churrasco, um sorvete, né? Mas a necessidade primária naquele momento não tinha nada mais, o pão seco acalmou, mas nós somos seres pensantes e desejantes. Que bom, né? E a gente continua a desejar o melhor. Então, primeiro, né, como essa base toda, a criança, eu já falei, que não é só o ato de alimentar, mas é o ato também de sentir-se pertencimento, de pertença, eu pertenço, eu me vejo, eu sou confirmada, eu me vejo no olhar do outro, esse primeiro olhar, que é o espelho, que nos serve de espelho, o olhar da mãe e do bebê, quando se cruza, é um momento divino mesmo. Ali há um pacto de cumplicidade, de amor, né? De confiança. Então, esse é o primeiro momento. E sempre quando, eu acho que todos nós sabemos, né, quando a gente está um pouco triste, ou a gente está triste, alguma coisa que nos abala, a gente tem vontade assim, de um abraço, a gente tem vontade de comer um doce, é interessante que quando a gente vê uma pessoa que está passando por um processo, ou deprimida, ou numa depressão, ela sempre fica na fase deitadinha na posição fetal. É o bebê psi que está querendo ser acolhido ali, nesse momento. Então, é um momento de muito amor, muito respeito e muito cuidado e respeito pelo aquele ser humano nesse momento da dor, seja lá o que cada um está passando, né? E esse banner ali, então, fiz ali, né, uma provocação. Daí foi muito bom ouvir também, mas não é político, né? Não tem nada de político. Não, todos somos seres políticos, né? Eu acho que a polis, que diz assim, vem do grego, né? A palavra democracia, polis, político, vem de lá,
é um momento de discussão do bom sentido, de vamos conversar, vamos falar do que nos falta, do que a gente quer e o que nos falta, para que a gente possa buscar, né? Como eu disse anteriormente, quando o nosso estômago ronca, o pão seco acalma um pouco, mas a gente continua desejando, querendo churrasco, querendo sorvete, a gente quer mais, a gente sempre quer mais, e que bom que a gente queira mais. E quando o ser humano ele não quer mais nada, ele deixa de desejar, ele deixa de existir. Ele não é mais, ele deixa de existir. Então, ali tem, a gente quer comida, a gente quer casa, a gente quer saúde, a gente quer ter limpeza, né, na nossa cidade, meio ambiente, a gente quer escola, a gente quer profissão, a gente quer segurança, a gente quer família, a gente quer abraço, a gente quer esporte, meio de transporte, a gente quer dança, a gente quer arte. A música que, né, dos Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? A gente tem fome de quê? Você tem fome de quê? Então, é uma pergunta que a gente sempre tem que se fazer. Mas eu tenho fome de quê? E aquilo que vem, é aquilo que nos falta, a gente busca. E a gente precisa buscar. E para que a gente busque, e para que a gente tenha essa condição, esse desejo, esse desacomodar-se, né? Que faz com que a gente vá buscar, que a gente vá lutar pelos nossos direitos, que também, sim, né? Para a gente ter saúde psíquica, mental e física, a gente precisa de tudo isso, a gente precisa de direitos, de garantias de direitos, a gente precisa de ter uma vida digna, que todos merecem, né? A gente precisa de um lar, a gente precisa de abraço, que nem aquela ali. Por isso que eu me baseei na abertura do meu programa, sempre laços e abraços, a formação de laços e os vínculos, esse vínculo que se dá através da confiança, do amor, do respeito, né? Do diálogo, também do limite. O limite é porque a criança, todos nós, no período de formação, ela precisa de alguém que seja o guia, o prumo, quem nos mostra o caminho, né? Então, eu acho que isso tudo é saúde psíquica e mental, e essas garantias todas nos dão essa condição de saúde psicológica, mental e como ser humano, né? Para a gente se desenvolver com saúde. Eu sempre digo assim, na minha experiência, já trabalhei bastante, trabalho também em casas assim, já voluntárias, né, com crianças assim, também em casas abrigos, então é muito difícil quando esse laço, né, eu digo assim para vocês, quando esses laços não se estabeleceram, essa relação de confiança não se estabeleceu, quando o abraço faltou, então o ser humano ele vai estar sempre buscando, é como se ele tivesse perdido numa mata emaranhada de cipós e ele não acha saída. Ele não encontra saída, ele sabe que algo falta, ele sente a falta, mas ele não sabe, ele não consegue nominar que falta é essa, porque isso é muito anterior ainda ao desenvolvimento da cognição, da percepção, da compreensão de uma criança. O que a gente pode... E aí também depende de outros fatores também, né? Porque tem pessoas que têm mais... conseguem superar as adversidades, apesar dos pesares, conseguem seguir em frente, e outras não, né? Uma questão de resiliência também, né? Que envolve cada pessoa para poder ressignificar a sua própria história, né? Uma resiliência dela para com ela e também essa resiliência
para com o meio, buscando compreender, né? Eu sempre digo para os meus pacientes que passaram por situações traumáticas que esquecer, a gente não vai esquecer, a não ser que perca a memória, né? Bata a cabeça, não lembre de mais nada, daí ela esquece. Mas a gente pode trabalhar para a ferida cicatrizar, né? E aí, então, estão os profissionais da área da saúde mental maravilhosos, né? Todos dentro, né? Psicólogos, psiquiatras, neuros, né? Todas as pessoas envolvidas, né? As psicopedagogas nas escolas, todas as pessoas envolvidas nesse processo para ajudar essa pessoa a ressignificar a sua própria história. Tem um autor, o Jerusalinski, que eu gosto muito também, e ele tem uma fala que diz, né? A escola é a última oportunidade de um ser humano encontrar dignidade e acreditar, porque muitas famílias também, por N questões, né, não conseguiram dar esse apoio, para essa criança, para esse indivíduo. E aí na escola eles encontram muitas vezes uma professora, um professor maravilhosos, que eles são assim, ali eles fazem essa criança acreditar que a vida vale a pena, e é por esse incentivo, e é por essa professora que acolhe, que está ali no dia a dia, não só levando conhecimento, né, e trabalhando para o desenvolvimento cognitivo e aprendizagem, mas afetivo, grande parte das vezes, essa professora é a única instância que resta para essa criança de reconstrução dela como ser humano, né, através dos laços que se formou, os laços e abraços que essa criança recebe dentro de uma escola, dos professores. Por isso, sempre honro e sempre meu mais sincero e agradecimento e gratidão, acho que para as professoras também, que são dentro dessa área muito importante, fazem e já fizeram a diferença de muitas crianças, né, e jovens nessa caminhada da vida, né? Então, é importante que a gente entenda que há sempre uma esperança, né? Eu costumo dizer que a graça está para todos, né? Que não é privilégio de quem tem uma vida mais abastada. A graça está para todos, mas a gente tem que buscar, a gente tem que se desacomodar. Quando essa situação da falta começa a desacomodar o ser humano, quando a pessoa começa a se questionar e começa a querer ser diferente, ela tem que lutar, ela tem que buscar. E, com certeza, pode encontrar alguns nãos, mas vai encontrar muita gente boa pelo caminho, muitos sims que vão ajudar ela a se reconstruir e ressignificar a sua própria história, a sua própria vida. Eu tive uma experiência, uma vez, de uma mãe, porque hoje as preocupações, né, as mídias, a gente pensava assim, as crianças não podem mais brincar na rua, porque os perigos, né? Ali, meu quadrinho ali mostra ali, seguranças, então, também, né? E aí, então, começou a se criar a ideia de que dentro de casa a criança estava segura. E, com certeza, sim e não, né? Dependendo de como essa criança se estabelece, essa relação dentro de casa, fora do meio social, né? Se é uma criança que fica só no quarto, que hoje a gente fala muito o filho do quarto, né? Porque tem crianças que passam uma vida inteira muitas vezes, dentro de um quarto, lá no computador ou no celular, e os pais, muitas vezes, acreditando que eles estavam seguros ali, fechados dentro de casa, com o pai, com a mãe, entre quatro paredes, e quando se deram conta, a gente sabe os resultados que muitas famílias
sofreram um trauma, né, através dessas mídias, de pactos, crianças e jovens que perderam a vida dentro de casa, o pai e a mãe na sala, muitas vezes ali achando que o filho estava bem cuidado, e ele estava, essas novas mídias, ela abre as portas para o mundo, um mundo inóspito, um mundo que enganador muitas vezes, onde uma criança que não tem uma certa orientação ou uma vigilância mais próxima, né? Porque eles não sabem, eles não têm maldade. Para eles aquilo ali é uma brincadeira, né? Então, o cuidado que tem que se ter, né, com essas novas mídias. E uma vez, em função disso, também a questão da pedofilia, né? Das crianças que a gente sabe quem é pai, quem é mãe, e a gente trabalha muito isso também, né? A questão do suicídio, pedofilia entre os jovens e crianças, né? É assustador o número de crianças e adolescentes que cometem, né, suicídio ou se colocam numa situação de perigo, onde venham perder a vida, né? E uma mãe chegou no consultório e perguntou, assim, muito preocupada, como é que ela ia ensinar os filhos a se proteger sobre assédio, pedofilia, essas coisas, né? E como é que ela podia falar para a criança, para o filho? E eu perguntei que idade tinha a criança, e ela disse 5 anos. Com 5 anos é uma criança como que tu vai sentar, vai falar, né? A gente tem que ir ensinando a criança, né? Ela tem um pouco de recato, não uma criança muito assim, abraça todos, né? É uma criança que, e assim, muitos pais dizem, abraça tio, abraça titia, não tem que abraçar. A criança vai abraçar se a criança observa muito, a criança observa. E o cuidado do adulto também, né, nesse sentido, assim, se não conhece, né, mas a criança não tem isso, a criança realmente não tem isso. A pessoa perversa, a pessoa má, a perverso, ele se faz tão criança quanto aquela criança para atingir os objetivos da perversidade desse adulto, né? Mas aí eu disse para a mãe, como que tu vai ensinar teu filho a ter uma vida sexualmente depois, quando chegar a hora, ou quando chegar o momento, vai se falando, mas o primeiro é observando os pais. Aquele casal que se troca um abraço afetuoso, amoroso, quando chega ou quando sai. Aquele casal que senta na TV para assistir um filme, e de mãos dadas, e os dois assistem esse filme. Aquele casal que coloca uma música e dancem, né, para a criança ali. Quem é mãe, quem é pai, já deve ter vivido essa experiência, que eu já vivi também, porque também sou mãe, né? Já minhas filhas já são adultas, mas já passei por essa fase. E quando a gente começa a dançar, a criança vem e quer dançar junto, dançar com o pai e a mãe. Então, eu disse, tu vai ensinar teu filho a ter uma vida de respeito por si mesmo, vai ensinando, vai mostrando como é que é o caminho, respeitando, o casal se respeitando. O casal sendo amoroso, delicado com o outro, dançar, trocar mão dada, um abraço. Isso vai ensinando a criança a desejar ter uma vida assim também de amor, de respeito, de equilíbrio, segurança e carinho. Então, eu escrevi, acho que faz uns 10 anos, acho que saiu no Vale dos Sinos, o nome do artigo é Dancemos, que daí, com base nessa fala dessa mãe, eu escrevi um artigo, Dancemos. Dancem com os seus filhos, dancem com as crianças, brinquem de roda, cantem com elas, ouçam as crianças, brinquem, né? Porque a criança, ela aprende brincando, ela aprende no brincar,
É no brincar que ela vai trabalhando todas essas relações de afeto ou desafeto, de mágoa ou de raiva. É ali no brincar, no ato de brincar, que ela vai exteriorizando esse sentimento e a gente poder ir decodificando, ajudando, trabalhando através dessa forma lúdica de se expressar. E é tão importante isso, tão bonito isso. É muito importante que o casal tenha essa alegria, que a casa seja um momento bom para todos, que as crianças possam participar também desse bailado, né? Dessa alegria, desse respeito, desse carinho. Né? Assim a gente vai preparando as crianças, nossos filhos, para uma vida sexualmente saudável e feliz, e buscando, né? Um companheiro ou uma namorada, um namorado, né, da fase, mas que ele vai ter essa base que vai levar um espelho, porque nós somos seres, precisamos nos ver no outro, né? É através do outro que a gente se vê. Admiração, não só criticar, mas elogiar, chamar a atenção ou pontuar quando alguma coisa não está bem, tentar dizer, conversar através do diálogo, mostrando o porquê do não, né? Dentro da concepção, dentro da compreensão, do desenvolvimento de cada fase da infância. Criança muito pequenininha não tem que dar uma explicação, só tem que dizer não. Não, por que não? Aí, a partir do momento, quando ela começa o porquê, daí explica, mas dentro da compreensão daquilo que a criança possa entender, não dar um discurso, né? Fazer uma tese, uma teoria, né? Ali um trabalho de conclusão, né? Desenvolvimento, apresentação, desenvolvimento, conclusão. Chega na 3, 4 palavras, a criança já esqueceu. Então, tem que entender que cada fase da vida humana, cada fase de desenvolvimento dessa criança, ela tem que ter uma maneira especial de se comunicar, uma maneira que ela possa compreender o que está sendo dito ou o que está sendo demonstrado para ela, né? E daí ela vai estabelecendo uma relação de confiança, de respeito até por ela mesma, né? Não na exigência de que ela tem que entender algo que ela não está preparada, ela ainda está muito concreta, ela não entende. Então, esse grande desafio que é ser pai, ser mãe, né? É um grande desafio. Acho que quem se envereda por essa grande experiência é um grande desafio para o ser humano. Como eu falei no episódio anterior, é como se a gente tivesse pego um bloquinho de argila e transformar isso num vaso, um grande vaso, né? Então, essa é a experiência mais linda do ser humano, desafiadora. Nem sempre também nos traz alegrias, nos traz mais medos, incertezas de estar fazendo certo, será que eu estou certa, será que... Sempre há um ponto de interrogação, né? Sempre há porque ali do outro lado, embora seja uma criança, um adolescente, existe um outro ser, um filho, mas é um ser individual, ele é único. E como um ser único, ele também precisa ser respeitado nesse momento dele, nessa busca dele. Educar uma criança eu falo assim, quanto mais a gente ama um filho, mais asas a gente dá para ele nos deixar, mais asas a gente prepara eles para voar e nos deixar sair do nosso lar, do nosso ninho, para que eles busquem a vida profissional, afetiva,
né, a realização pessoal, mas ele precisa levar consigo o que a gente pode dar de melhor, que é essa base segura, a certeza de que ele é amado. E se ele, porventura, né, se machucar ou fazer algo, tá sempre ali, sempre vai ter laços e abraços acolhendo ele, que ele não está nunca sozinho, né? Tem uma parte que eu gosto muito e eu falo sempre às vezes para os meus pacientes, porque até eu fiz ali dentro da Este, participei de seminários que era da espiritualidade e perdão dentro da clínica, né? Então, a gente trabalha bem essas questões. E tem uma parte da Bíblia que eu acho muito bonita, assim, eu acho muito bonita, a parábola do filho pródigo, né? Que o filho saiu, aquele rebelde foi conhecer o mundo, perdeu dinheiro e se perdeu, e aí ficou o outro filho ficou em casa com o pai, trabalhando, e aumentando o patrimônio, né? E trabalhando ali com o pai, sempre junto, apoio. E aí, quando esse filho que largou tudo e foi viver a vida, ele retorna para casa, o pai dá uma grande festa, convida os amigos e é um momento de regozijo, que esse filho está de volta. E o filho que ficou em casa ajudando o pai ficou enciumado, ficou com ciúme. Pensou para ele que ficou ali trabalhando junto ao pai, nunca teve uma festa assim como esse irmão que largou tudo e foi embora e hoje volta. E na nossa compreensão assim humana, né? E a gente também tem ciúme, inveja, isso a Melanie trabalha bastante lá também. A gente tem isso também, né? Essa condição humana de sentir ciúmes também. Só que não entendeu que para esse pai, e daí seria então uma parábola, né? Que Jesus sempre falou para os apóstolos através de parábolas, que esse é de grande alegria para um pai quando um filho volta, a casa torna, né? A casa torna, a casa que diz não para casa, morar na casa, mas aquela casa do amor, do saber, da confiança, da base que ele recebeu e virou as costas e achou que não era necessário, foi experimentar um mundo lá fora e de tanto cair, levantar, reconheceu que é ali naquela base, retornar àquela base, ali estava a essência de vida. Então, é muito bonita essa parte. Eu acho que a gente tem que entender o ser humano nessa condição. A gente, quando tem um paciente, recebe o paciente, o espaço é dele. Ali tem um lugar para ser ouvido, ser escutado e sem julgar, e ele poder falar as coisas dele. Porque é ele que vai se ouvir. E a paciência que a gente tem que ter de ouvir muitas vezes, assim, eu tenho um paciente que diz assim, mas a senhora já deve estar cansada, eu já falei quantas vezes isso, né? Eu digo para ele, o espaço é teu, vai falar quantas vezes for necessário, até que de repente a pessoa começa a se ouvir e não tem mais necessidade de falar isso, então ele já entendeu, né? Então, mas é um pouco assim dessa paciência, desse respeito. As pessoas falam muito amor, mas o amor vem do respeito. O amor, assim, o amor, né? O que é o amor, né? E se eu não respeito, eu não amo. Se eu não respeito a mim mesmo, se eu não respeito o outro, dentro da busca dele, porque cada um de nós está nessa caminhada, nessa jornada, em busca de si mesmo, tendo o direito de errar. Tem coisas que a gente sabe, também tem regras, né? Mas a gente sabe que tem a pessoa, ela por si só, ela vai ter que se encontrar, ela vai ter que buscar, ela vai ter que entender. E muitas vezes
tirando tudo do caminho, qualquer pedrinha para não se machucar, não se esfolar, isso não ajuda. Isso não ajuda. Eu vou contar para vocês um episódio com a minha neta mais velha. Quando ela era criança, eu ia com ela na pracinha. Brincar, eu saía com ela às vezes ali, então ela corria, né, e eu ficava com ela. E era interessante, assim, que enquanto a gente estava ali nesse brincar, ela corria, e na pracinha tinha umas goiabeiras. Quem conhece a goiabeira sabe que ela é bem lisinha, né? O tronco, ela é bem lisinho. E ela assim, corria, sempre se abraçava naquela goiabeira. E aí um dia ela foi correndo assim, brincando, a criança brincava de se esconder, se encostou assim, abraçou uma outra árvore bem cascuda, uma casca grossa, assim, ela encostou o rostinho e deu um passinho para trás e disse: essa é cascuda. Essa é cascuda. E aí, dessa fala da minha neta, eu fiquei imaginando assim, que realmente, às vezes, a gente precisa criar um pouco de casca dura para não se ferir, né? Para dar um certo distanciamento para o outro, não permitindo que nos fira. Porque a goiabeira, eu olhando para a goiabeira, cheia de coraçãozinho, feita com estilete, assim, né? Fulano ama ciclano, todas aquelas coisas, aquela árvore, por ser tão lisinha, tão desprovida de casca, as pessoas deixaram suas marcas no tronco dessa goiabeira, né, dessa árvore. Enquanto que a outra cascuda, ninguém se aproximava, né, porque ela repelia. Ela repelia. Ela dava sombra, ela estava ali, mas ninguém podia, né, porque ela repelia. Então, eu fiquei imaginando, assim, isso já faz alguns anos, hoje a minha neta já está formada até. E eu fiquei pensando, assim, mas eu já estava formada também. E eu imaginando como a gente aprende com as crianças. Que coisa mais linda, né, a criança dizer isso. Ela é cascuda. E, então, se afasta um pouco. Então, essa é uma lição que a gente tem que levar para a gente mesmo. Às vezes, a gente tem que ter um pouco a casca grossa mesmo, se proteger, autoproteção, né? Porque senão a gente é invadida e todo mundo deixa suas inscrições, suas marcas na gente lá. Então, esse é um exemplo muito bonito que minha neta, vivi e eu sou eternamente grata, né? Por essa oportunidade de ter naquela manhã ensolarada na pracinha com a minha neta, porque a psicologia nos mostra tanta coisa bonita, mas é na prática que a gente vê, na prática que a gente tem a base assim, da compreensão, de entendimento, que muitos cientistas, pesquisadores, teólogos, todas as pessoas envolvidas nessa função quiseram nos deixar. Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou muito grata pelos meus amigos queridos, a Emma e o Clênio, que estão dando uma oportunidade, não só para mim, tem outros colegas também, tem a Cláudia, tem o Gilmar, tem outros tantos que vêm aqui falar para vocês e conversar com vocês. Espero que eu possa ajudá-los também. E se precisar, eu já deixei meus contatos, é só me ligar. Muito obrigada.